Oi, pessoal, tudo bom? Antes de mais nada, eu queria agradecer imensamente por ter sido convidado a palestrar nesse evento incrível. Espero que esteja sendo um ótimo evento a todos e vai ser um prazer contar para vocês como foi essa nossa jornada de praticamente perder toda a nossa receita no meio de uma pandemia e ter que criar praticamente uma nova empresa nesse processo, tá? Então, antes de mais nada, quem é a Marcadu? Então, a Marcadu é uma empresa que nasceu em 2014. A gente sempre trabalhou basicamente com aplicativos para eventos, principalmente eventos médicos. Então, era um aplicativo que o pessoal baixava, via programação, baixava os slides. A gente nasceu no finalzinho de 2014 e já teve um faturamento ali de mais de 2 milhões nesse período, sendo que a maior parte disso foi no ano passado. Então, a gente já estava muito bem estabelecido nessa área de eventos, principalmente eventos científicos, eventos médicos. É uma área que a gente conhecia bem. Tanto que a gente já estava bem estabelecido e a gente estava preparando tudo para lançar um sistema de inscrição que a gente ia conectar junto ao nosso aplicativo. A gente passou meses pesquisando os sistemas do mercado, qual era a melhor coisa que podia fazer, pesquisando, entrevistando o cliente, falando com o usuário. Então, a gente estava bem preparado, passou um mês definindo e desenhando como é que ia ser esse sistema e estava tudo prontinho para a gente começar a desenvolver agora no começo do ano, até que de repente vem o apocalipse. Então, dando um pouco de contexto, a área de eventos está acostumada que existe uma baixa ali do finalzinho de novembro até o começo de março, que é um período de março, que é um período onde não tem eventos, né? Tem pouquíssimo evento. Então a gente já está acostumado que a gente segura a caixa, porque em começo de março ali é quando os eventos voltam. E aí, exatamente quando o caixa de todo mundo da área de eventos estava acabando, que era finalzinho de março, começo de abril, eu lembro até hoje que numa sexta-feira todos os meus clientes começaram a me ligar. Dizendo, olha, o evento está passando para o ano que vem, eu preciso cancelar o evento, a gente não sabe o que está acontecendo. E eu lembro que não aconteceu nada, assim, simples, não sabe, não teve um anúncio da Anvisa, não teve nada, do Ministério da Saúde, só teve o pessoal dizendo, cara, o evento vai ter que passar para o ano que vem, eu preciso cancelar o contrato. Então, numa sexta, tudo meio que foi para o espaço, assim. Só que aí começa essa nossa jornada, que é o que eu quero contar para vocês, o como foi esse processo de, numa sexta-feira, o nosso mercado de faturamento de 1 milhão por ano, basicamente, sumir. Quando aconteceu assim, esse processo do pessoal nos ligar, a gente ainda estava tranquilo, assim, porque sabe, a gente sabia o que estava acontecendo, mas a hora que o pessoal começou a ligar cancelando, a gente sentou e começou a fazer uma análise de mercado bem rasa mesmo, assim, mas numa vibe de, olha, o pessoal está cancelando o evento, o que a gente vai fazer, entendeu? E a gente olhou, cara, provavelmente as organizadoras, o pessoal de eventos vai precisar fazer alguma coisa no online. A gente não vai começar a fazer outro produto completamente diferente do nada, assim. Então, nosso core sempre foi ajudar o participante de evento a aprender dentro e fora do evento. Então, a gente, olha, com base nisso, vamos dar uma estudada, vamos dar uma olhada como é que funciona esse ambiente de produção online. Mas aqui não teve nada de heróico, tipo, morreu, vamos fazer alguma coisa. Não, era simplesmente a gente, sabe, tipo, tá, vamos ver o que está acontecendo. E aí, nisso, a gente pegou e essa é a nossa equipe que estava trabalhando e continua trabalhando com a gente, esse mesmo pessoal. A gente pegou essa galera toda e, cara, já que os eventos estão encerrando, uma parte ainda ficou cuidando dos aplicativos e coisas que ainda tinha para cuidar, mas a gente pegou a maioria da galera e, cara, vamos estudar o mercado de live, de transmissão de evento, vamos descobrir como é que funciona esse universo aqui. E a principal pergunta era, será que existe será que faz sentido a gente fazer alguma ferramenta de live, alguma coisa assim? E a gente pegou e foi pesquisar. Pegou todo mundo, mandou para um canto da internet e foi pesquisar. Só que nesse processo de pesquisa, a hora que voltou o resultado do que a gente estava pesquisando, a gente descobriu que era um oceano vermelho, assim, tipo, tinha Zoom fazendo IPO, tinha trocentas empresas extremamente bem estabelecidas e com funding gigante, e era uma tecnologia extremamente complexa fazer ferramenta de transmissão. E com os players enormes. Então, Google, Zoom,
Vimeo, sabe? Uma galera gigante, mas, cara, a gente não tem como competir nesse universo. Não vai rolar fazer uma ferramenta de live, de transmissão de não. Só que a gente parou e olhou, cara, a gente entende muito de evento médico, a gente sabe que esse universo geralmente trata conteúdo com benefício interno, então eu trago um associado e aqui dentro eu gero benefício para ele. Médico tinha um certo preconceito com conteúdo online, porque ele acreditava que evento físico, curso presencial, tinha muito mais valor porque estava ali falando com o palestrante e tal. Então tinha um certo nível de preconceito com esse tipo de conteúdo que era tratado como algo de não tanta qualidade. Assim. E antes eu olhei, cara, provavelmente o mercado não volta esse ano. Se voltar, a gente tem um aplicativo. Mas duvido que volte. Então a gente tem que pensar um negócio meio para frente, assim. E esses eventos físicos que deveriam rolar, alguma coisa vai ter que tomar o lugar desses eventos, porque simplesmente o médico não vai ficar um ano sem estudar, sem fazer evento e tal. Então alguma coisa deve rolar nesse universo online. E a gente parou para ver como a gente estuda. E hoje em dia, né? E é muito Google, muito YouTube. O YouTube é a segunda maior ferramenta de pesquisa do planeta. A gente, cara, o pessoal a gente estuda no YouTube. Será que médico também não estudaria no YouTube? E aí nasce a ideia de fazer um YouTube médico. Então, uma ferramenta bem igual ao YouTube mesmo, onde médico entrasse para estudar com conteúdos de menor estrutura, numa vibe de YouTube médico. Só que a gente olhou para como a gente conhece bem o mercado, esse mercado, a gente sabe de duas coisas. Existe um compliance muito pesado dentro da indústria farmacêutica, então eles não podem sair fazendo propaganda bangu do jeito que querem. Existem regras da Anvisa, existem regras internas deles em relação a como fazer isso. Ao passo que, pelo Conselho Federal de Medicina, médico não pode produzir conteúdo médico para público leigo. Existem restrições em relação a isso. Então surgiu a ideia de fazer esse YouTube fechado para médico. Então aí vem a vibe, olha, por que não existe o YouTube? Por que o YouTube não é o YouTube do médico? Porque o médico, teoricamente, não pode produzir conteúdo lá. Então a gente não, vamos fazer isso. Vamos fazer um YouTube fechado para médico. Então, entra uma segunda fase de pesquisa. Cara, vamos agora que a gente entendeu essa vibe de ferramentas, de transmissão e tal, vamos dar uma olhada para esse conceito. Será que existe um YouTube médico? O que a gente tem no mercado hoje? E aí o que voltou dessa pesquisa foi um entendimento mais profundo, né? E a gente viu que existe todo um mercado de produção de conteúdo médico, que é a educação continuada médica, o nome desse mercado, mas geralmente são plataformas de curso ou de conteúdo fechado, alguns players muito grandes onde eles são um selo de qualidade, então eles que fazem a curadoria do conteúdo que entra ali dentro, e tem as fábricas de software fazendo a plataforma da sociedade. Então eu sou uma sociedade médica, eu contrato com uma empresa lá que vai fazer a minha área interna de cursos de produção de conteúdo interno. Ainda que aqui eu dou um disclaimer, que a gente fez essa pesquisa, mas não fez uma pesquisa extremamente aprofundada. Então, porque hoje a gente entende muito melhor esse mercado, a gente sabe que esses pontos aqui não são tão corretos assim, tem algumas nuances nesses pontos, mas a gente conseguiu dar uma olhada o suficiente para entender, olha, faz sentido, não é um mercado vermelho igual a gente estava olhando de transmissões, faz sentido a gente fazer daqui a pouco um YouTube médico, isso. Mas aí vem a vibe da marca Dund. Cara, a gente tem essa ideia, vamos tentar vender na frente. Vamos ver se alguém compra esse conceito, essa ideia, vamos apresentar para o povo e ver se faz sentido. A gente não vai sair desenvolvendo para daí ver qual é que é. E aí a gente foi falar primeiro com os nossos clientes diretos, que na área de eventos o que acontece? Tu tem sociedades médicas que contratam uma organizadora de evento e essa organizadora de evento contrata terceirizados, como é o nosso caso. E a gente foi falar direto com esses organizadores de evento. Só que quando a gente foi falar com eles, para nós era exatamente quem ia comprar, quem ia fazer nossa entrada no mercado desse YouTube médico, cara, o universo deles estava pegando fogo, assim. Imagina, eles são a primeira unidade que responde no meio de uma pandemia, entende? Porque aí as sociedades queriam cancelar evento, aí tinha que refazer contrato, então a vida deles estava um inferno.
Então eles nos ignoraram 100%. A maioria do pessoal, tipo, não, a gente conversa depois, sabe? Porque não era um produto que resolvia o problema deles imediatamente, ainda criava mais uma complicação para eles terem que levar para as sociedades. Então, para organizadoras de evento, que era quem a gente achou que ia fazer a entrada, não rolou. Uma vez que isso aconteceu, eles não, vamos falar então com sociedade médica, que é quem realmente contrata, é o pessoal de produção de conteúdo. Só que quando a gente foi conversar com esse povo, a gente foi conversar falando mesmo, sabe? A gente montou uma apresentaçãozinha simples ali, foi conversar com o povo. Só que quando a gente começou a apresentar esse negócio, ele era 100% diferente do que eles estão acostumados na vida, assim. Que era um modelo onde, ao invés de ter a minha sociedade e trazer um associado e produzir conteúdo aqui dentro, agora tu quer que eu produza conteúdo, coloque numa plataforma, isso é o Zoom, o que é isso? Então estava muito confuso. A gente precisa de alguma forma apresentar isso melhor. Vamos tentar então, e aí a hora que eu chamei o meu sócio dev para isso, cara, a gente precisa fazer alguma forma visual, assim, que o cara entre e aí ele veja que tem o YouTubezinho, sabe, alguma coisa, e a ideia era fazer uma página tosca, assim, com os negócios. Só que aí, pá, isso eu dou parabéns pro Gui, porque, cara, ele saiu na sexta com essa task de fazer uma página visual, e aí ele voltou 3 dias depois com a plataforma pronta. E aí foi a hora que a gente começou a olhar para plataformas no-code, tipo WordPress da vida, onde tu pega uma série de coisas semi-prontas e aí com o teu know-how tu vai lá e estrutura isso para entregar exatamente o que tu quer de uma forma muito rápida. Então, em 3 dias, a gente estava com uma cópia do YouTube para conseguir fazer as minhas reuniões apresentando o que a gente queria apresentar, ao invés de ficar imaginando o que ia ser. Estava lá, em 3 dias estava pronto a nossa versão 1 da Macadu.live. Mas nem tudo são flores. Então, era só sair fazendo? Para quem não tem um mínimo de estrutura, um mínimo de conhecimento, não é tão simples assim. Então, a gente botou um WordPress de pé, só que a gente teve uma série de coisas que não encaixavam, que aí tu ia comprar o plugin, ele dizia que fazia uma coisa, na hora que tu ia testar, ele fazia a outra, e aí daqui a pouco tu precisava o que tu precisa entrar em código para enxergar alguma coisa. Então, é uma forma muito rápida de colocar coisas de pé, mas não é também tão simples assim. Mas isso não era importante, porque o importante não era fazer a plataforma que ia escalar para 10 milhões de usuários, era a gente colocar alguma coisa na mão do usuário. A gente precisava vender para a sociedade alguma coisa pronta, que eles entrassem e conseguissem ver. A gente precisava colocar o nosso usuário para ver um vídeo e entender o que a gente estava falando, porque ele era 100% diferente do que essa área está acostumada. E aí, nisso, uma vez que a gente... Tá, beleza, agora a gente botou uma plataforma de pé, alguma coisa mínima para a gente conseguir mostrar, a gente começou a estruturar alguma coisa, a gente montou um modelo para conseguir apresentar para o povo. Porque nas minhas reuniões iniciais tinha buraco no modelo, assim, ó. O quanto vai custar? Não sei tanto, sabe? Então, tinha um monte de buraco no modelo. A gente conseguiu estruturar um pouco melhor esse modelo inicial. Então, a gente foi para um modelo onde a sociedade pagava um X para começar a produzir conteúdo aqui, porque a gente estava com o mercado zerando a nossa receita, a gente precisava fazer receita de alguma forma. A gente, cara, vamos fazer o seguinte, vamos cobrar um valor para a sociedade produzir as aulas aqui. O médico lá na ponta, ele pode ver a live de graça, mas aí ele paga um valor para ver a gravação, e a sociedade pode vender patrocínio e botar no conteúdo, e a Macadu também. E a gente montou isso, e eu ia lá, montava a apresentação, apresentava para a equipe inteira. A galera, isso aqui tá estranho, isso aqui não tá confuso, volta. Vinha, montava o pitch de novo, tentava ajustar para a reunião, apresentava para a galera, e aí foi um processo bem rápido de montar um modelo, montar a apresentação, porque eu já tinha reuniões estruturadas, porque a gente já tinha nossa base de sociedades clientes, né? Então a gente já tinha reuniões agendadas para apresentar o negócio, então isso aqui foi muito rápido de montar. Mas aqui vem uma parte muito importante. Essas reuniões, elas não eram para vender. Não era para eu chegar e convencer a sociedade a fazer com a gente, porque era a melhor plataforma do planeta, não era isso. A nossa reunião, e aqui foi crucial o processo, era para entender o cara. Entender, olha, a gente está montando uma plataforma que vai cobrar assim. Fica quieto. E aí vinha, não, porque isso não faz sentido. E aí
começou a vir um monte de retorno que o nosso modelo foi mudando consideravelmente em dias, assim. Então, cobrar pela plataforma, a gente viu que uma vez que entrava para começar a cobrar do cara, eles diziam, daí entrava num processo decisório. Então, eu falava com o diretor levava para uma reunião de diretoria, a diretoria precisava de um tempo para buscar 3 orçamentos para comparar. Então, a gente estava vendo que se ia levar 2, 3 meses para a gente conseguir fazer uma reunião. E não tinha esse tempo, porque o nosso caixa acabava em agosto. E aqui a gente estava falando do começo de abril ali. Cara, vai acabar o caixa em agosto, a gente não tem tempo para ficar meses negociando com a sociedade. Ao passo que toda a sociedade nos dizia a mesma coisa. Cara, para mim existem 2 pessoas na face da Terra, associado e não associado da instituição. Eu preciso dar benefício para o associado. E esse teu modelo aqui, o meu associado está pagando pelo conteúdo que eu estou criando e tal. Isso não faz sentido. Beleza. E a gente viu também que o nosso modelo, como eu falei antes, não encaixava para organizadora de evento e também não encaixava para cidades de grande porte, porque essa galera tinha grana para comprar uma plataforma muito estruturada, própria e tal, era um nível muito grande de personalização. A gente, cara, para quem não faz, dentre outras série de mudanças, que o meu comercial era esse. E aí era só eu, enquanto CEO, que fazia as reuniões, porque eu não sei como fazer bem esse processo, porque eu já fiz antes no aplicativo. Então, o meu objetivo era esse, eu ia para as reuniões, eu fazia a reunião para entender o cara, voltava, mudava o modelo e assim vai. E aí, o que faz, como é que faz isso, o que a gente descobriu que é importante. A gente entra nessa reunião para ouvir. Não é, a ideia é tu dar, fala qual o projeto, como vai custar e tal, e fica, cara. E ver o que volta, o que volta feedback. O ponto não é tentar quebrar argumento da pessoa, é tentar entender o que é a objeção para montar para a próxima e tal. Ao passo que, sempre que vem resposta negativa, ou o que quer que seja, a gente volta com respostas abertas e não sim ou não. Então, vocês vão ter um modelo fechado para a cidade? A gente está estruturando isso, está pensando um pouco melhor. Como vocês acham que podia ser isso aí? Sabe? Então, não volta uma resposta de isso vai ter ou isso não vai ter. Volta uma resposta, a gente está pensando, a gente está estruturando. Porque aí tu volta e conversa com a equipe para ver o que tem que mudar. Ainda que aqui um negócio muito importante, e isso para nós sempre foi claro, é que tu tem que ter algumas cercas muito claras em volta de o que tu quer fazer e para onde tu não vai. Então, a gente vai fazer até aqui, a gente não faz isso daqui. Porque se tu começar a fazer tudo que voltar de feedback, e tu começar a aceitar e fazer, eventualmente tu tá vendendo pão na esquina. Porque tu vai fazer um cliente quer uma coisa, o outro quer outra, e aí tu vai dizendo sim para tudo. Daqui a pouco o modelo está completamente diferente do que tu tinha pensado em fazer. Então, algumas cercas a gente colocou. Por exemplo, para nós, tinha que ser o conceito do YouTube, tinha que ser uma plataforma de vídeo onde várias cidades produziam conteúdo ali dentro. O médico tinha que ter um controle de usuários para que tivesse só médico ali dentro. Então, tinha algumas barreiras que a gente foi deixando e qualquer coisa fora disso a gente foi cortando. E uma coisa importante é que a equipe tem que estar 100% preparada para esse modelo. Porque eu vinha, fazia uma reunião às 8 horas da noite, voltava para a galera, juntava todo mundo e, mano, isso aqui, isso aqui, isso aqui, a galera reclamou, não pode, não vai rolar. A gente mudava o modelo, mudava a apresentação, às 8, no outro dia, às 9 horas da manhã, eu já entrava com outro modelo, como se nada tivesse acontecido. Então, só que aí o povo tem que estar com essa mentalidade de que as coisas vão mudar e que vai ser uma bagunça mesmo e que a gente está tentando entender e encaixar num modelo muito rápido de fazer. Essa loucura toda nos fez fazer as coisas muito rápido. Então, em 2 semanas, a gente foi de sexta-feira, apocalipse, até o site no ar, que foi aquele fim de semana que o Gui colocou as coisas de pé na Macadu. Em mais 2 semanas, com esse modelo nascendo, testando, falando com a sociedade e voltando, em mais 2 semanas a gente estava fazendo a primeira live. Então, em um mês, a gente foi de... Acabaram todos os nossos eventos, até a primeira live acontecendo. Só que para fazer isso, a gente precisou aceitar algumas coisas internamente. Então, era um caos organizado. Então, não tinha processo, e a gente vinha de uma empresa que, né, na Macadu, já estava com um processo bonitinho, organizado, mas a gente estava sem processo, então, porque tudo mudava muito rápido, não adiantava tentar, quando entrar aqui, faz aqui, volta lá, entra na Zana, bota tal task. Não vai rolar. Então, a coisa era bagunçada mesmo, era tudo muita coisa manual, então não dava tempo de tentar organizar código, para tentar fazer as coisas, tipo, cara, faz na mão, manda um e-mail na mão, manda para ele.
Vem, entra no Excel, coloca no Excel, dá uma lida no Excel e manda pro cliente. Porque aí tudo vai mudando muito rápido. A hora que começar a coisa sentar, aí tu começa a botar processo. E isso vai dar muito trabalho. Então a gente vai fazer, vai errar, vai fazer, o outro já está fazendo também, e aí os dois mandaram para o cliente. Ainda que eu mandaram para o cliente, entra no último ponto ali, que para o cliente a ideia é que nada disso apareça. E reuniões muito rápidas. Então, a gente, é o que eu estava falando do modelo. A gente vinha fazer uma reunião, já mudava a apresentação. Nos dias 8 horas da manhã, eu estava com outro modelo de negócio para apresentar para o cliente. Mas o importante era isso. Externamente, live estava rolando. A gente tentava fazer um máximo para que para fora, para cliente, para o usuário, não aparecesse esse caos interno, porque a gente era uma empresa de 6 anos de existência, então não pode parecer que a gente não sabe o que está fazendo. E uma vez que a gente passou dessa fase de, cara, beleza, a gente entendeu a live, sabe que as lives estão acontecendo, o modelo está se encaixando. Aqui foi a hora que meio que a ficha caiu, sabe? A gente tinha aquele primeiro mês foi voa e faz live, entra modelo, tava uma loucura. Mas aqui foi a hora onde começou um processo, cara, agora a gente precisa se arrumar para o modelo para frente. Porque o que acontece? Uma vez que a gente começou a testar os modelos com sociedade, a gente entendeu que cobrar não ia rolar, porque entrava naquele processo. Então a gente botou um modelo onde as lives passaram a ser de graça para a sociedade podia fazer conteúdo e a gente ia ganhar lá na frente vendendo patrocínio e vendendo mensalidade para acesso à parte do conteúdo. Então, na nossa loja, a gente precisava primeiro trazer todo mundo para produzir conteúdo gratuitamente e a gente mudou esse modelo muito rápido, assim. A gente, cara, vamos fazer de graça, deixa a sociedade produzir conteúdo aqui. Uma vez que tenha todo esse conteúdo aqui dentro, aí a gente vira essa chave para esse modelo de patrocínios, que aí tem bastante gente acessando, e para esse modelo de acessar parte do conteúdo pagando um valor. E aí, como a gente entendeu que essa receita ia vir ali na frente, e o nosso caixa estava justíssimo, a gente, cara, vamos nos preparar então para essas próximas etapas. Então, a gente cortou tudo que podia cortar, tudo que podia, internet, luz, o que dava para cortar, a gente cortou, menos a equipe. A gente manteve a galera, porque todo mundo tinha coisa para fazer e a gente estava numa loucura total. A gente começou a entrar em contato com o cliente, eu separei o meu financeiro para fazer só isso. Então, eu passava o dia inteiro falando com sociedade. Então, cara, vai cancelar o congresso? Vai rolar esse pagamento? Para a gente saber exatamente o que ia entrar dinheiro e o que não ia. A gente montou uma planilha diferente, a gente sempre teve muito controle financeiro. A gente montou uma planilha só para isso, que era o do real, 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 assim. Não tinha nada de produção. Então, a gente sabia exatamente o que ia entrar de dinheiro e o que tinha de custo. Então, a gente sabia até onde levar. E aí disso a gente estava em agosto e isso começou a passar cada vez mais um mês a gente foi ganhando essa brincadeira. E a gente chamou todo mundo e deixou muito claro. Cara, olha só, a situação é essa. A gente quebra em agosto. Então a gente precisa trabalhar junto porque senão acaba a Macadu fecha e tá todo mundo na rua sem emprego num universo de pandemia que ninguém tá contratando. Então, e aí nisso a galera já estava trabalhando enlouquecidamente, mas agora estava muito clara a nossa situação. E aí a gente passou meses trabalhando 14, 15, 16 horas por dia, todo mundo da Macadu enlouquecendo. E aqui já entra um modelo de startup mesmo, assim. Então, beleza, agora que passou aquela loucura de botar de pé MVP, coisa de quem tá quase um startup weekend, assim, em um mês. Agora entrou num processo organizado de startup mesmo. Então, a gente organizou 2 grandes fases, uns 3 meses que a gente ia focar só em crescer base de usuário, para a gente conseguir entrar no modelo de receita que dependia de base de usuário. Então a gente separou 3 meses para virar para live, trazer o máximo de sociedade, o máximo de usuários e fazer o máximo de conteúdo que a gente pudesse fazer. Ao passo que depois disso entravam 3 meses de foco em receita. Então, uma vez que a gente tem base, está estudado isso, vamos focar em receita. E enquanto isso acontecia, a gente foi testando alguns modelos diferentes de receita que não era bem a plataforma. Então, a gente chegou a fazer evento maior, foi um caos, uma zona do inferno, e a receita não valia a pena o que a gente estava fazendo. Então, a gente, cara, não vamos mais fazer evento. A gente disse não para muito evento, sim. A gente fez alguns projetos especiais, então vinha uma galera de fora da área de saúde querendo fazer live, a gente vem cá, cobrava 2, 3 mil, 1.500 e ia cobrando uns valorzinhos assim para fazer a live do cara com o rock que a gente já tinha. E aí isso foi, nosso caixa foi indo mais um mês, mais um mês, mais um mês, até que tipo, nosso caixa com o que a gente fez agora
agora tá chegando até fevereiro, sabe? Então, dia sempre vai um mês, a gente foi ganhando nesse processo e sempre tendo muito controle. E a gente entrou no processo de busca de investimento, porque aqui é bem modelo startup mesmo. A gente sabe que é um modelo escalável, muito escalável, um YouTube, sabe? Um negócio bem que faz sentido para investimento. A gente entrou no universo de, enquanto a gente fazia tudo isso, a gente começou a buscar investimento. Passada a parte das lives, a gente entrou recentemente no modelo de validação de modelo de negócio, né, receita mesmo. As nossas duas premissas que eram importantes, que era venda de patrocínio e mensalidade, a gente empurrou para frente. Os patrocínios são muito mais complexos do que a gente imaginou, que a gente sabia mais ou menos que ia ser, mas aí a estrutura deles estava canibalizando o que a sociedade já fazia, e aí o que a gente estava pensando era muito complexo para assim, porque os laboratórios estavam querendo. Então, cara, vamos fazer o seguinte, vamos estruturando isso, mas isso não vai entrar no curto prazo. E ao passo que as mensalidades iam cortar o nosso crescimento. Então a gente também empurrou isso para frente e conversando com outras pessoas, de outras indústrias inclusive, começaram a vir várias delas não faziam sentido enquanto elas, mas a gente, daqui a pouco isso não faz sentido, mas talvez isso faça. E a gente começou a testar vários modelos, por venda de certificado, sabe? A gente foi testando várias coisas assim nesse processo de validação, até que a gente finalmente, no final das contas, muito recentemente, a gente chegou num modelo de venda de conteúdo premium. Então é basicamente um modelo onde a sociedade produz seu conteúdo lá, só que em vez de ser de graça, ela cobra um valor de inscrição e nós, enquanto marcador, recebemos um comissionamento sobre esse conteúdo. O que agora parece muito óbvio, mas antes não era e aparentemente está funcionando muito bem. A gente vai testar mais agora e entender um pouco melhor, mas aparentemente a gente comprou nosso modelo de negócio. Investimento, a gente levou muito mais tempo que esperado, então a gente sabia que ia demorar, a gente conhecia esse universo, sabia que ia ser várias reuniões, sabia que faltava a parte de validação de receita, que é uma coisa crucial numa busca de investimento, mas mesmo assim conseguiu levar ainda mais tempo do que a gente achou que ia levar, deu um monte de rolo no meio do caminho, de a gente ter recebido, não, o investimento está certo, uma semana depois já não estava mais, sabe? Foi um processo meio caótico também, assim, um caos meio organizado, até que recentemente, muito recentemente também, junto com o processo de finalização de receita, a gente conseguiu fechar uma rodada com pessoas físicas que nos conheciam. Então, o pessoal que foi acompanhando o movimento que a gente foi fazendo, foi achando incrível o que a gente foi fazendo, já nos conhecia antes, alguns conheceram no meio do caminho, e aí esse pessoal acabou entrando numa rodada com pessoas físicas, e essa rodada basicamente vai servir para nos dar mais um fôlego ali. A gente talvez conseguisse fazer com a receita que a gente conseguiu, mas isso aqui nos dá uma tranquilidade de buscar desenvolvimento, desenvolver mais rápido, fazer mais rápido esse processo de validação de receita para a gente não perder o timing da pandemia. Dito tudo isso, alguns erros que a gente cometeu no meio do caminho e pensando são coisas que aconteceram. Então, a gente se abraçou em pilares que podem ter travado nosso crescimento. E é isso aqui, é complicado dizer isso, porque é aquilo, a gente estava inovando no mercado muito, assim, e aí tu está fazendo um negócio que ninguém quer teoricamente, sabe? Mas ele só não quer porque ele não sabe ainda que ele não quer. Então, aqui entra um ponto de, será que se a gente discutisse um pouco mais e encaixar, será que a gente precisava ter mudado? Então, algumas coisas agora no final do ano a gente vai parar e pensar e talvez a gente ajuste alguns pontos ali em relação a coisas que todo mundo dizia que não era para fazer, a gente vai ajustar e tal, mas talvez a gente tenha se abraçado demais alguns pilares nesse processo, que eram aquelas cercas que eu estava falando antes. A gente podia ter começado os modelos de receita antes, talvez desse para ter testado isso antes, que a gente estava no processo de crescimento, mas no processo de crescimento das lives talvez desse para ter testado mais coisa. Eu, enquanto CEO, eventualmente perdi a calma e comecei a testar coisa demais, num período muito curto, assim, principalmente agora no finalzinho, onde a receita foi acabando, e eu posso ter deixado a equipe meio louca, assim. Então, não adianta o caos que esteja, enquanto CEO, enquanto direção do negócio, tem que estar calmo, porque senão um povo acaba enlouquecendo também. E a gente falou um pouco com o usuário. A gente falou muito com o cliente, podia ter falado um pouco mais com o usuário, entendido o usuário um pouco melhor, mas a gente focou em cliente. E o que funcionou muito bem, então, para sempre, faça uma V1 do produto ao invés de uma apresentação, isso vai ter muito mais valor.
plataformas de no-code, tipo WordPress, coisas assim, funcionam muito bem para fazer teste. Depois precisa mudar para alguma coisa, talvez não, mas para fazer MVP e tal, funciona perfeitamente. Estudar o mercado. Então, a gente estudou muito coisas que a gente conhecia mais ou menos e se aprofundou em entender se fazia sentido ou não. As primeiras reuniões não são para vender, elas são para entender o cliente, o usuário e ver o que fazer. Deixa a equipe sabendo o que está acontecendo. Então, como todo mundo sabia o estado que a gente estava, a gente conseguiu se organizar e o pessoal não entrou em pânico, o pessoal se abraçou. Então, eu sempre faria de novo, faria para frente, certamente. E vai levar mais tempo que planejado. Mesmo a gente sabendo que vai levar tempo, a gente planejando para vai demorar, ainda assim vai levar mais tempo, então é sempre bom ter uma gordurinha ali. Então agradeço imensamente, só que levar uma meia hora ali para falar tudo, mas ainda assim é uma ponta de tudo que aconteceu na Macadu nesses últimos meses. Foi uma jornada incrível e ainda está acontecendo. A gente ainda está no processo agora de investimento e testes, receita e tal. Se alguém quiser saber um pouco mais, quiser conversar um pouco comigo, estiver abrindo uma empresa, ou estiver na mesma situação que a gente, quiser trocar uma ideia, sabe que os meus contatos, só me dão um toque, tá? Valeu, pessoal. Ótimo evento a todos. Obrigado.